Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as estruturas de decisão. Então bora lá! Estruturas de decisão, pessoal, o que seria isso? Recapitulando um pouquinho aqui dos conteúdos que a gente tinha visto anteriormente, na linguagem de programação Java, até então todo o nosso código ele era executado sequencialmente de cima para baixo, né? O que é que isso quer dizer? O nosso programa Java ele seria executado, né? A partir da classe principal aqui, ele entraria dentro do método principal public static void main, e aí ele iria executando as linhas sequencialmente, uma abaixo da outra. Tá? Então, vamos supor que a gente quer que determinada parte do nosso programa ela só seja executada se alguma ação acontecer. Por exemplo, se o usuário clicar no botão, faça alguma coisa, né? Ou, por exemplo, se a minha nota ou se uma determinada variável possuir algum valor, faz alguma determinada ação. Tá? Então, é para isso que servem as estruturas de decisão. Ou seja, dependendo de algum comportamento, de alguma característica, a gente vai executar ou um trecho de código ou algum outro trecho de código. Tá? E a gente pode juntar essas estruturas de condição para que a gente possa tomar decisões mais complexas. Tá? Então, é como se, a partir desse momento, a gente vai ver como é que a gente pode criar bifurcações no fluxo de execução do nosso código. Tá? E aí, lembrando que a gente pode definir uma variável do tipo booleana, né, que no caso aqui eu estou chamando ela de verdadeiro, e que ela recebe o valor true, ou seja, true é verdadeiro em inglês, né? Como eu também poderia declarar uma variável booleana, né, com o nome falso, e que o valor dela seria false. Tá? False em inglês é falso. Então, a principal estrutura de decisão que a gente vai ver aqui é a chamada e se. Tá? Então, e se alguma coisa acontecer, e se o meu sistema estiver nesse determinado estado, então eu tomo determinada ação. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho melhor qual seria o corpo básico de uma estrutura de decisão, é essa daqui. Então, eu vou ter a palavra reservada if, tá? If, abro e fecho parêntese, abro e fecho as chaves. Tá? Dentro desses parênteses aqui, eu vou ter o que é chamado de uma expressão booleana, que a gente já vai ver o que é. Tá? Então, basicamente, gente, uma expressão booleana é tudo que retorna para mim verdadeiro ou falso. Tá? Então, por exemplo, se o usuário clicou no botão esquerdo do mouse, então, se isso for verdade, executa alguma coisa. Tá? Ou, se a minha nota for maior que 7, ou seja, se a nota for maior que 7, se isso for verdade, eu executo aquele trecho de código. Se aquilo for negativo, ou seja, se aquilo retornar uma falsidade, então eu simplesmente não vou executar aquele trecho de código. Então, essas expressões booleanas, a gente tem vários operadores. Tá? Então, a gente pode combinar esses operadores, né? E a gente pode fazer várias coisas interessantes aqui. Então, o primeiro operador que eu quero falar para vocês é o operador de negação. Tá? Então, o operador de negação, o comportamento dele é, se eu tenho uma variável, por exemplo, que está com valor falso, e eu nego a falsidade, ou seja, a negação da falsidade é a própria verdade. Tá? E outra situação seria, né? Se essa minha variável a, que ela é atualmente verdade, ela está com valor verdadeiro, né? Então, se eu nego a verdade, eu tenho uma falsidade. Beleza? Então, esse é o operador de negação. E aí, o operador de negação, na linguagem de programação Java, ele é representado através desse símbolo aí de exclamação. Então, quando eu coloco exclamação e o nome de uma variável, então, na verdade, o que eu quero fazer é a negação dessa variável. Eu tenho também o operador de igualdade. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma variável a e b, sendo que a é falso e b também é falso, então, a é igual a b? Verdade, porque ambas são falsas. Né? Então, isso me retorna verdadeiro. Né? Supondo que a seja falso e b seja verdade, então, o resultado da operação a igual a b vai me retornar falso. Tá? Porque eles são diferentes. Né? A possui um valor, B possui outro valor.
se eu tenho aqui, no caso, uma outra situação, né, onde a variável A recebe verdade e a variável B recebe falso, então, a operação A igual B também é falsa. Tá? E na última situação seria quando a variável A é verdade e a variável B também é verdade. Ou seja, o resultado da operação A igual a B é verdade. E aí, na linguagem de programação Java, esse operador de igualdade, ele acontece através desses dois caracteres aí, né? Do igual, igual, juntos, tá? Então, toda vez que vocês verem igual, igual em algum trecho de código, eu estou verificando se uma determinada variável é igual a outra, tá? Eu tenho também um valor de diferença, né? Então, basicamente, se a gente for parar para pensar, a diferença ela seria uma negação da igualdade. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma variável aqui, A, que é falso, e a variável B, que é falso, então, A é diferente de B? Não, né? Já que tanto A é falso, como B também é falso. Uma outra situação, se eu tenho que a minha variável A ela é falsa e a minha variável B ela é verdade, a operação A diferente de B é verdade, né? Outra situação, né? O A recebe verdade, o B recebe falso, e a operação A diferente de B também é verdade. Tá? E quando A é verdade e B é verdade, a operação A diferente de B é falso, né? Porque eles possuem valores iguais. Tá? Então, recapitulando, a gente já viu o operador de negação, o de igualdade, e agora a gente está vendo o de diferença. Vamos continuar. A gente tem também aqui o operador lógico chamado i, tá? Que ele é representado na linguagem de programação Java por dois i's comercial. Tá? Então, como é que funciona esse operador lógico i? Vamos supor que eu tenho a variável a, que recebe o valor falso, e a variável b, que recebe o valor falso. Tá? Então, a e b, qual seria o resultado? Se A é falso e B é falso também, então essa operação A e B também vai ser falsa. Tá? Se A é falso e B é verdadeiro, ou seja, apenas um dos lados da operação é verdade. Então, o resultado da operação A e B continua sendo falso. Né? E a mesma coisa quando A é verdade e B é falso, né? Porque apenas o A agora é verdade, né? O B continua como sendo falso. Então, A e B é falso também. E agora, quando o A é verdade e B é verdade, então o resultado da operação A e B é também verdade. Beleza? Então, basicamente é o seguinte, gente. Vamos tentar deixar isso um pouquinho mais claro, né? Se uma pessoa A está falando a verdade e uma pessoa B está falando a verdade, então A e B estão falando a verdade. Basicamente, seria isso, tá? A gente tem também o operador lógico OU, tá? Ou, na linguagem de programação Java, ele é representado por esses dois caracteres aí, ó, o pipe, que é a barrazinha reta aí, que normalmente, gente, ele fica aí do lado do Z, tá? Então, para vocês ativarem ele, provavelmente vocês vão ter que apertar Shift, a tecla Shift, que é do lado até ali desse caractere, e o caractere normalmente de barra invertida, e aí quando a gente aperta Shift ele, né, esse caractere de barra invertida, aparece esse caractere, o pipe aí, tá? Então, como é que funciona esse operador booleano OU? Então, mais uma vez, voltando para aquelas duas variáveis lá, vamos supor que A é falso e B também é falso. Tá? Então, o resultado da expressão A ou B é falso. Por quê? O que é que o OU faz? Olha, se um dos lados da expressão, né, dessa operação for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. Senão, ele retorna falso. Tá? Então, como A é falso e B é falso, então A ou B também vai ser falso. Quando A é falso e B é verdadeiro, então A ou B tem que ser verdade, né? E no caso, o B é verdade, então o resultado é verdade. Quando A é verdade e B é verdade, o resultado da operação A ou B vai acontecer o quê, né? Se o A é verdade, né? Então, ou seja, finalizou, né? Então, o resultado vai ser verdade. Não importa o lado B, né? Já que o B é falso, tá? Agora, quando tanto A
B são verdades, então o resultado da expressão A ou B vai ser também verdade, tá? E aqui eu coloquei, gente, a tabela verdade inteira, tá? Quando a gente tem todos esses valores aí e as diversas operações que a gente pode ter, tá? Vocês não precisam decorar isso, tá? Na prática, a gente vai fazer mais sentido, fica um pouco mais claro, mas eu queria colocar aqui apenas para vocês terem referência, né? E terem ideia, qualquer dúvida, volta aqui nessa tabela para entender isso, tá? Então, no começo pode ser um pouquinho assustador, mas à medida que a gente vai praticando, vocês vão ver que vai melhorando muito, tá? Então, as expressões booleanas, pessoal, elas acontecem também em números, tá? Por exemplo, eu tenho aqui ó, a operação de maior que. Tá? Então, vamos supor que eu tenho a variável A, variável B e a variável C. A variável A está com valor de 10, a variável B com valor de 2 e a variável C com valor de 10 também. Então, eu tenho aqui o operador maior que. Né? Então, A é maior que B? Verdade, isso me retorna verdade. A é maior que C? Isso me retorna falso, tá? Porque A é 10 e C também é 10. Então, A ele não é maior que C, ele é igual a C. Tudo bem, certo? E aí eu tenho ainda uma variação desse operador do maior que é o maior que ou igual, tá? Que a gente usa exatamente esse símbolozinho, né, aí de maior que, né? Maior que, e o símbolo de igualdade, tá? Então, A é maior ou igual a C? É verdade, beleza? A gente tem, assim como a gente tem o maior que, a gente tem também o menor que, né? Então, assumindo os mesmos valores, né? A é menor que B? A é 10, B é 2. Então, falso, né? A não é menor que B. A é menor que C? Falso também, né? Porque da mesma forma como 10 não é maior que 10, 10 também não é menor que 10. A é menor ou igual a C? Verdade, né? Porque o A ele é ou é menor ou ele é igual ao C. No caso aqui, ambos são iguais, tá? E a gente pode, gente, combinar essas expressões, né, booleanas de forma que, como eu digo, elas retornem ainda os valores verdadeiro ou falso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse if aqui, ó, onde eu já tenho de cara aqui um true, tá? Então, vamos supor que eu tenho alguma variável que retorna true ou o próprio valor mesmo true aqui que é verdadeiro. Ou seja, o que é que isso aqui quer dizer? Olha, se verdadeiro e aquele operador binário lá, né? Então, a gente sabe que no operador i, para ele ser verdade, para o resultado dele ser verdade, ambas as expressões têm que ser verdade. Então, o primeiro lado aqui ele já é verdadeiro. Então, se por algum motivo esse lado aqui retornar falso, então, true e falso, o resultado é falso. Esse resultado sendo falso, a gente não vai entrar dentro desse if e a gente não vai executar o trecho de código que está aqui dentro. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Vamos supor que essa variável, minha variável número aqui, ela é 10, por exemplo. Então, ó, 10 é maior ou igual a 3.14? É, né? Então, aqui é true. Isso aqui me retorna true, verdadeiro. Então, false ou verdadeiro, né? Então, falso ou verdadeiro, se a gente for lá na tabela, a gente vai ver que isso me retorna verdadeiro, porque basta um dos lados serem verdadeiros, tá? Então, false ou verdadeiro vai me retornar verdadeiro. E verdadeiro retorna verdadeiro. Então, como o resultado de toda essa expressão booleana foi verdadeiro, então eu vou entrar dentro desse trecho de código aqui do if e vou executar todos os comandos que eu quero colocar aqui. Lembrando, gente, que esses comandos possíveis que a gente pode colocar aqui dentro do if são todos os outros comandos que a gente já estudou, tá? Inclusive, a gente pode ter também dentro do if outros ifs, tá? Isso é chamado de if aninhado ou ifs encadeados, tá? Não tem problema algum. Então, para ficar um pouquinho mais claro, gente, vamos para o código. Então, eu já abri aqui o meu VS Code, né? Já fiz aqui uma classezinha principal, né? Com public static void main string args, e ele já está aqui exibindo para mim o Hello World, tá? Então, posso apertar F5 aqui para ele executar esse nosso programa. Olha, ó, abriu aí, né? Hello World, tudo belezinha, tá? Então,
vamos ver isso aqui agora na prática. Vamos supor, gente, que eu quero fazer um programa que compute se a gente está de recuperação ou não nas bimestrais, tá? Então, como é que normalmente funciona, né, o sistema de avaliação do próprio IFP, né? A gente faz normalmente uma prova mensal, né, e depois faz uma prova bimestral. A partir daí, a gente vai calcular a média do nosso bimestre, tá? Então, a média bimestral é a soma da nota mensal com a prova bimestral dividido por 2, né? E aí a gente vai ter a média bimestral. Se a minha média bimestral for maior que 7, então estou aprovado nesse bimestre, nessa determinada disciplina, né? Estou tranquilo. Se não, né, eu tenho que fazer a recuperação e vou ter que estudar um pouquinho mais, certo? Então, como é que a gente poderia fazer isso, tá? Eu vou fazer aqui um pouquinho iterativo. Então, eu vou pedir para o usuário digitar as notas dele, tá? Então, ele vai primeiro digitar a nota da avaliação mensal e a nota da avaliação bimestral, tá? Para a gente pedir essas informações para os usuários, a gente tem que inicializar a nossa classe lá do scanner, né? Então, vamos lá. Então, scanner, chamar aqui de teclado, é igual a new scanner system.in. Ponto e vírgula aqui no final. Lembrando, se eu quero usar a classe scanner, eu tenho que importar essa classe aqui em cima, tá? Então, import, eu vou importar do pacote java.util.scanner. Beleza. Então, a partir de agora, a gente já está apto a pegar, ler os valores fornecidos pelo teclado do usuário, tá? Então, eu vou fazer agora, eu vou colocar aqui, gente, para pedir para o usuário digitar, né? Então, digite sua nota mensal. Beleza? E aí, a gente vai fazer aqui que a nota mensal vai ser igual a teclado.next. E aí, qual seria o tipo dessa entrada, né? Então, normalmente, nota, quando a gente está trabalhando com nota, nota tem essa característica, né? 7.5, né? 9,9, 6.9, né? Então, a gente está trabalhando meio que com frações. A gente já viu também que a gente poderia representar esses números, né, como inteiros, né? E, por exemplo, em vez da nota valer só 10, né, a gente poderia valer 100, né? Enfim, vamos deixar de maneira mais tradicional e aqui a gente vai utilizar o next double, já que a gente quer utilizar esses números fracionados, né? Eu poderia também utilizar o next float, mas como eu já disse, né, nas aulas anteriores, o double acaba sendo mais utilizado na linguagem de programação Java, tá? Então, se eu estou fazendo uma leitura do next double, então a minha variável nota mensal também vai ser do tipo double, tá? Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora para a nota bimestral, né? Então, digite a nota bimestral. Nota bimestral vai receber teclado.nextDouble. Beleza, né? Dando continuidade ao nosso fluxo de execução aqui, a gente precisa agora calcular a nossa média bimestral, tá? Então, eu vou declarar uma outra variável aqui, média bimestral. Ela vai receber o quê? Ela vai receber a soma, né, da nota mensal mais da nota bimestral, dividido por 2, né? Então, nota mensal mais nota bimestral, beleza? E eu divido isso por 2, né? Então, tá aqui. Só que aqui, gente, tem um probleminha, tá? Isso vai dar um erro. Por quê? Porque o operador de divisão e de multiplicação na linguagem de programação Java, ele tem preferência, né? Então, na hora que o nosso código for executado, ele primeiro vai fazer essa divisão para depois ele fazer a soma. Não é bem isso que a gente quer. A gente quer dividir por 2 o quê? O resultado total da soma, tá?
Então, para a gente fazer isso, a gente basta colocar essa soma entre parênteses, tá? Mesma coisinha, mesma regrinha lá da matemática, né? Então, a gente vai primeiro realizar a soma e aí depois a gente vai fazer a divisão, tá? Então, aqui a gente tem agora a média bimestral. Então, o que eu quero aqui é exibir uma mensagem, por exemplo, se a minha média bimestral for maior ou igual a 7, eu quero dizer que eu estou aprovado, né? Se a minha média for menor que 7, eu estou de recuperação. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Se, vamos lá, média bimestral, ela é maior ou igual a 7,0, então, o que é que eu vou fazer? Aprovado, né? Show de bola. Então, esse if aqui, ele só vai ser executado se a minha média bimestral for maior ou igual a 7,0. Tá? Eu posso fazer agora um outro if aqui, que verifica se a minha média bimestral for menor que 7,0, então eu estou de recuperação. System.out.println, recuperação. Beleza? Então, ó, o código ficou um pouquinho grande aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essas linhas em brancos aqui, desnecessárias, para que a gente consiga ver ele de uma vez só na tela. Beleza? Então, vamos colocar esse código aqui para executar. Então, está aqui, ó, digite sua nota mensal, né? Então, vamos supor que a minha média mensal aqui, vamos para o lado bom, né? O caso bom. Minha média na minha prova mensal foi 10, na minha prova bimestral também foi 10, né? Então, eu estou aprovado, beleza, né? Esse programa está funcionando corretamente. Aperta F5 novamente. Então, vamos supor que a minha média, a minha nota na mensal foi 0 e a minha nota bimestral foi 10, né? Então, estou de recuperação, né? Porque a minha média bimestral ficou 5, tá? Então, vamos testar aqui agora 6,9. Então, a minha média mensal é 6,9. Opa! E aqui tem aquele detalhezinho, né? Como eu estou usando o Windows, né, gente? O Windows está em português, então eu preciso colocar vírgula aqui, né? Então, é 6,9. Tá? Se eu tivesse com o Windows em inglês ou no Linux, a gente deveria ter colocado o mesmo ponto. Tá? Então, 6,9, nota mensal, e a minha nota na bimestral também é 6,9. Então, eu continuo de recuperação. Né? 6,9 é menor que 7. Tá? E, além de ser menor, 6,9 é diferente de 7. Então, vamos agora testar a situação onde eu fico com 7. Testar assim, 7,1 e 6,9, tá? Então, a minha média aí é para ser 7, tá? Então, ou seja, eu estou aprovado, beleza? E a gente acho que testou aqui a grande maioria das possibilidades, né? Então, fica aí como exercício vocês treinarem outros valores, ver se vocês estão entendendo direitinho, tá? Gente, lembrando que a partir de agora, vocês podem entrar já no Sendit, para quem tem acesso, e resolver algumas questões que tem lá, tá? Expressões condicionais. Então, deixa eu entrar aqui no Sendit. Então, vocês podem ver aqui, ó, estruturas de controle. Tá? Então, a gente já tem várias questõezinhas aqui, ó, e uma delas é exatamente o aprovado ou reprovado, que é uma questão muito parecida com essa que a gente acabou de fazer aqui. Tá? Então, recomendo aí vocês darem uma brincada aqui e qualquer dúvida vocês mandem aí no Classroom. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula e por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima. A gente tem também um operador... Eita.